Senhor, não tenho quem me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Então Jesus fixou os olhos no homem e disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, que a paz do Senhor reine em nossas vidas hoje e sempre, e que o bom Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza durante todo este dia. Vamos estar meditando hoje o Evangelho de João, capítulo 5, do 1 ao 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existia em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar das águas, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, o outro entra na minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. No instante o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar a tua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é que te disse: pega a tua cama e anda? O homem que se tinha curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteçam coisas piores. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo evangelho anunciado seja destruído todos os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, aqui nessa passagem do Evangelho de São João, o evangelista vem nos mostrar algo muito interessante. É muito raro Cristo ofertar um milagre a alguém, mas aqui nessa passagem ele pergunta a esse doente paralítico se ele quer ficar curado. Todos os relatos de milagre que Cristo realizou, raramente ele oferta um milagre a alguém, mas no caso desse homem, o próprio Cristo chega para ele e pergunta se ele quer ser curado. E o homem é sincero com Cristo e diz que não tem ninguém. Talvez Cristo veja a história daquele homem e realmente ele não tendo ninguém para cuidar dele. E já há 38 anos abandonado ali, Cristo se compadece da história desse homem. Porque Jesus é esse ser maravilhoso, meus irmãos, que penetra no íntimo do nosso ser, que sonda nossas almas e que vê as misérias e todas as dores e sofrimento que se abrigam em nós. E se nós dissermos como esse homem que queremos ser curado, Cristo tem o poder de nos purificar de todas as mazelas, das doenças, do pecado, do sofrimento, de tudo o que for. Só cabe a mim e a você crer em Cristo e deixar que Ele entre em nossas vidas para nos tornar novas pessoas e novas criaturas. E Cristo, fixando os olhos no homem, diz: pega tua cama, levanta-te e anda. Cristo faz isso, meus irmãos, porque vê a necessidade desse homem. Com certeza esse homem deve ter passado por coisas horríveis na beira dele. Um paralítico que vive deitado no templo pedindo esmola noite e dia para sobreviver. Porque, como ele mesmo diz, ele não tinha ninguém. Cristo vê o sofrimento desse homem e se compadece da sua dor. E pergunta a ele se quer ser curado e o cura. Assim Cristo vem trazer novo sentido para a vida desse homem. E Cristo diz uma coisa que nos leva a refletir. Cristo fala diretamente para o homem: não volte a pecar para que não aconteça coisas piores. Então, analisando a fala de nosso Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu com ele era a consequência do pecado que esse homem vivenciava. Temos que tentar entender
de que forma estamos vivendo nossa vida. Tirar um tempo para meditar, para pedir ao Senhor que Ele ilumine nossa mente, que Ele abra o nosso entendimento, para que as coisas que vão se desenvolvendo em nossas vidas não nos levam a uma vida de pecado e não nos conduzem numa vida que nos afaste de Deus. Muitas pessoas têm o hábito de dizer que Deus castiga. Deus não nos castiga. Se Deus quisesse nos castigar, o maior castigo dele era deixar que nós vivêssemos imersos em nossas próprias misérias. O maior castigo de Deus seria não deixar o seu filho vir para esse mundo e morrer por mim e por você. Esse seria o maior castigo de Deus. O que acontece é que o nosso distanciamento da graça de Deus nos conduz numa vida perversa. Sem a iluminação de Deus em nossa mente, no nosso ser, fica muito difícil nós vivermos uma vida boa junto com nossos irmãos e aqueles que nos rodeiam, em todos os cantos de nossas vidas, seja no trabalho, na família, seja no cotidiano em geral, em qualquer canto. Quando você está distante do Senhor, muitas pessoas são muito arrogantes, muitas pessoas se acham cheios de si e não refletem nas decisões que devem ser tomadas. Então, meus irmãos, já entrando na 5ª semana da Quaresma, que possamos tirar um tempo para refletir como estamos vivendo e conduzindo nossas vidas hoje. Que possamos tirar tempo para refletir o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, para que o Espírito Santo de Deus entre em nós e conduza nossas vidas, para que Ele venha iluminar nosso ser e nos conduzir e nos tornar filho de Deus. Se você ficou até aqui, curta e compartilhe para que chegue a mais pessoas. Se você concorda ou discorda com os assuntos aqui abordados, deixa aí nos comentários. Que o bom Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza durante todo este dia. E que Jesus Cristo seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Amém.